Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Bem, temos aí perguntas, não temos, André? Nós temos, meu pastor, temos bastante perguntas, mas eu quero começar aqui, pastor, com uma orientação pastoral. Acho que seria bom nós darmos uma orientação aqui para um irmão que está nos perguntando. O seguinte, pastor, ele diz assim: quando ele foi batizado, ele estava vivendo uma vida de pecado. Ele não menciona aqui qual o pecado dele. Mas mesmo assim ele se batizou. Ele gostaria de saber se esse batismo dele é válido ou se ele teria que por se gentileza, batizar. repete essa pergunta. Então, ele tem a seguinte dúvida. Quando ele se batizou, ele estava vivendo em pecado. Ele não diz qual é o tipo de pecado. Mas o que eu vejo que a preocupação dele é a seguinte: como ele mesmo assim se batizou estando em pecado, ele quer saber se esse batismo é válido ou se ele tem que se batizar novamente. André, é muito difícil responder essa pergunta assim, de uma forma muito taxativa, né? Precisava conversar com esse irmão, saber o que realmente se passou. Fatos. E outra, se ele realmente entendeu a palavra da salvação, né? Se ele realmente creu em Cristo Jesus, né? Então eu sugiro que este irmão procure um pastor capaz, né? Idôneo, converse, busque um conselheiro espiritual, converse com a pessoa, né? E se realmente houve uma conversão. O André está aqui dizendo que vai ligar para você e vai conversar com você em off e fica melhor, né? Porque tem situações que a gente não fala em público. Exatamente. E nem devemos falar, até para preservar, proteger, não expor as pessoas. Então eu acho que a melhor resposta é essa. O André vai entrar em contato. Então, irmão, essa semana eu ainda entro em contato com o irmão, ok? Pastor, então vamos às perguntas. Eu tenho aqui duas perguntas que são relacionadas ao mesmo tema, então eu vou fazê-la da seguinte forma. Existe uma frase muito usada até por alguns eruditos que diz assim, que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Sendo ele 100% homem, ele não teria também assumido ou recebido as cargas, na carga, né, de ser 100% homem, o pecado de Adão? E aí eu entro numa segunda pergunta de um outro irmão, né? Jesus foi tentado por desejo por mulher ou desejo de sexo? Vamos pela última primeiro. Certo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, vou pedir para o Wagner ler, que Cristo ele foi tentado em tudo, porém sem pecado, né? Então o Wagner vai ler este texto para nós. Ok, pastor. Hebreus capítulo 4, do versículo 15. Estou lendo aqui na versão da NVI. Diz assim a palavra do Senhor: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, é muito importante ter em mente o seguinte, que em Cristo existe uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, né? O verbo é eterno, o logos, como é o termo no grego, lá para João capítulo 1 e versículo 1, no princípio era o verbo, era a palavra, o verbo é eterno, né? Então, em Cristo há uma só pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Cristo participou da nossa fraqueza emocional e física, porque ele chorou, ele sentiu solidão, ele cansou-se, ele também teve fome, e várias necessidades mostram e demonstram claramente a sua humanidade, que ele era Deus em carne. Aliás, essa é a tônica do Evangelho de João e das cartas de João também, na sua primeira carta, trata sobre isso, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, Jesus participou da nossa fraqueza emocional e física, mas Cristo nunca participou da nossa fraqueza moral e espiritual, tá? Até porque ele é Deus e Deus não peca. Então eu me lembro de uma parte do credo de Atanásio, que eu quero citar aqui, que Jesus Cristo é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, da mesma substância que o Pai. Então esse é o nosso Jesus. Uma outra coisa também
que o pecado de Adão ele não atingiu a Cristo. Porque Cristo foi Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e não por José, o seu pai adotivo. Tá? E é interessante o que o apóstolo Paulo coloca em Romanos capítulo 5, quando ele diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Ele não diz por uma mulher entrou o pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo e foi através de Adão. Agora, Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. Então, quando nós lemos em Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos caíram da glória de Deus, isso não se aplica a Jesus. Até porque nós vamos ver no livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 28, como é que diz ali, Wagner? Hebreus capítulo 7, o versículo 28. Hebreus capítulo 7, no versículo 28, aqui na versão da NVI, diz assim: pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. O Filho é perfeito para sempre, né? E um outro texto que também me veio à mente é o de Hebreus capítulo 13 e o versículo 8 que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Agora, Cristo foi tentado? Sim, nós acabamos de ler Sim. em Hebreus 4, versículo 15, que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Até tem um ouvinte aí que mandou uma pergunta assim, se Jesus sentiu atração sexual por uma mulher. Eu creio que sim, porque ele era um homem normal. Jesus não tinha suco de uva nas veias, né? Ele tinha testosterona, ele tinha toda a composição física que ele foi um homem perfeito. Então ele teve a tentação, ele passou pela tentação, mas ele nunca perdeu sua perfeição. Cristo é puro, né? E olha, eu admiro Jesus pelos milagres que ele fez, eu admiro Jesus pelas parábolas, pelos seus ensinos, eu admiro Cristo pelo seu amor, pela sua compaixão, mas a coisa que eu mais admiro em Cristo é a sua perfeição. Ele viveu uma vida sem pecado. E isso você não encontra em ninguém. Você não encontra em Buda, você não encontra em Maomé, você não encontra em Gandhi, você não encontra no Allan Kardec, você não encontra no Papa, nem nos pastores, Rabino, nem ninguém da Bíblia, né? Só Jesus Cristo é perfeito para sempre e viveu uma vida de perfeição, né? E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso coloca Cristo como único, como incomparável, né? Ninguém se aproxima dele, nem de longe se aproxima Aleluia. dele. Pega os nossos heróis da Bíblia, como Abraão, Moisés, pega no Novo Testamento também o apóstolo Paulo, Maria, mãe do Senhor, ninguém se aproxima dele. Cristo é o astro maior, né? Cristo é a resplandecente estrela da manhã, e diante dele todos perdem o brilho, porque ele brilha muito, ele ofusca, né? Jesus é assim, que maravilha. Glória a Deus. Deixa eu parar com essa resposta, senão não responde as outras. Pastor, e vale lembrar, pastor, se você é um irmão, que tem passado por esta tentação, tem passado por esta provação, Cristo Jesus, ele está aqui. Interessante, né, Wagner? Porque em Hebreus 4, versículo 14, fala justamente sobre isso, né? Cristo está à disposição para te ajudar nessa baleda, né, pastor? Então, que ele pode perfeitamente, como é que diz? 4:14? 4:14, pastor, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apreguemo-nos com toda a firmeza a fé que professamos. Então, nós temos um sumo sacerdote que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E isso faz a intercessão de Jesus única. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, né? 1 Timóteo 2,5. Ou 1 ou 2 Timóteo 2,5. Então, o torna único. Por quê? Porque nós temos lá na glória, nós temos lá no trono do universo, um homem. Porque Cristo, ele foi assunto ao céu, né? Ele ascendeu ao céu no corpo físico, com aquele corpo que Tomé apalpou.
Com aquele corpo que comeu peixe e mel diante dos discípulos, um corpo glorificado. Ele foi com aquilo, com aquele corpo. Então nós temos um homem lá na glória intercedendo por nós. Amém. Glória a Deus. Agora, Cristo, ele é também Deus. Então nós temos Deus lá no céu intercedendo por nós. Aleluia. Quem é que pode fazer uma intercessão melhor do que essa? Por isso que na fé cristã, no verdadeiro evangelho, à luz da palavra de Deus, nós não buscamos intercessão de santos, né? De seres humanos. Isso não cabe. Isso não cabe na fé cristã, né? Se a intercessão de santos ela fosse uma coisa válida, os discípulos teriam adotado, né? Os discípulos teriam adotado. O primeiro santo da igreja ia ser Estevão. A igreja primitiva já ia começar a rezar para Estevão. Para Santo Estevão. Agora vocês veem os apóstolos, vocês veem Tito, Timóteo, Paulo nas suas cartas, João, Pedro. Você vê no livro de Atos, a igreja fazendo pedido a Deus em nome de Estevão, né? O mártir da igreja, o primeiro mártir da igreja. Não tem. Vocês vão ver na igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, pedindo a ajuda de Abel, pedindo ajuda de Samuel, pedindo ajuda de Moisés, né, um dos maiores nomes do Antigo Testamento, ou de Enoque, que foi vivo para o céu, ou de Elias, que foi vivo para o céu. Abraão, era para pedir. A igreja nunca fez isso. A igreja primitiva, a igreja apostólica, a igreja do Novo Testamento, ela olhou para Cristo, ela apontou para Cristo, e só Ele. Aleluia. E essa deve ser a nossa linha, né? Nós não temos outro mediador, a não ser Jesus, e o apóstolo Pedro confirma isso em Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu acho que nós temos mais um assunto aí para comentar, não temos? Maravilha, temos sim, pastor. A pergunta é sobre, cadê? Jesus disse que todos quanto antes dele foi ladrão e salteador, ele quer saber quem eram os ladrões e salteadores. Deixa eu ler aqui essa perícope, pastor. João 10, eu vou ler do 7 a 11, só para a gente ganhar Sim, contexto. pode falar. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quero começar dizendo que quando esses textos foram escritos, eles não estavam divididos por capítulos. Então existe uma sequência do capítulo 9 para o capítulo 10. E o capítulo 10 de João não pode ser lido sem levar em consideração o seu contexto e que está também no capítulo 9. O que aconteceu no capítulo 9? Jesus curou um cego de nascença. E com isso as autoridades religiosas, escribas e fariseus, eles ficaram muito irados, né? E ficaram com raiva e chamaram os pais do cego do que havia sido cego explicar. Depois chamaram o cego. E há tanta coisa bonita em João 10, né? Que eu gostaria de um dia falar sobre João 10 demoradamente. Porque João 9 e 10. Porque são textos cheios de detalhes importantes. Tá? Agora, quando chega no capítulo 10, Jesus diz isso, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Muitos pastores e pregadores interpretam o ladrão de João 10 como se fosse Satanás, como se fosse o diabo. O diabo nunca é mencionado na Bíblia como ladrão, né? Ele virá como ladrão, mas ele não é ladrão, né? Desculpe, Jesus virá como ladrão. Então o diabo não é chamado de ladrão na Bíblia. Tá? E os comentaristas que têm juízo, né? Aqueles que estão mais capazes para interpretar a Bíblia, eles alegam que é uma referência aos líderes do capítulo 10. Desculpe, do capítulo 9. Capítulo 9. São eles que fecham a porta. São eles que não querem deixar entrar, né? Aqueles que necessitam da salvação. E por isso eles fecham a porta para as pessoas, né? E aí Jesus chega dizendo: eu sou a porta.
né? Quem entrar por mim salvar-se-á. Então, uma referência às autoridades religiosas judaicas que estavam sempre em oposição a Jesus, resistindo a Jesus, né? Então, é uma referência a eles. Isso, e é bom dar também, quando fala que Jesus virá como um ladrão, é aquela coisa repentina, né? Claro. Ninguém espera um ladrão. Claro. O ladrão não anuncia quando vai chegar. O ladrão não faz a lista do que ele quer na sua casa. Perfeito. Exatamente. e o ladrão, quando ele entra numa casa, ele vai roubar o que não é dele, né? Ele vai roubar o que não é dele. E o ladrão, quando entra numa casa, ele não vai na lata de lixo. Exatamente. Né? Ele não vai. Foi como o senhor acabou de falar, né, pastor? Isso é uma forma de igrejas que estão meio diferentes do evangelho que deve ser pregado e espiritualizam essa situação, né? Para poder falar de coisas que não condizem com verdadeiras escrituras. Aonde que o ladrão vai? Ele vai onde estão as joias, onde tem coisas de valor. Né? E assim será quando o Filho do Homem, né? Quando vier na sua glória, quando vier no arrebatamento. Né? Jesus não vai mexer na lata de lixo, sim. Jesus não vai mexer em coisas podres, Jesus vai levar aqueles que têm valor, né? Os crentes, os salvos em Cristo, lavados e remidos do seu sangue. Glória a Deus. E é uma bênção a gente pensar nisso, ok? Maravilha. Nós temos aqui também uma rápida pergunta. Tem um irmão aqui perguntando a respeito de nomes de demônios. Às vezes ele vai na igreja e aí falam do demônio X, Y, Z. De onde que se tira tanto nome para demônio? Isso vem de um movimento de batalha espiritual, né? Começado lá pela década de 70, 80. Eu tratei muito disso no meu livro Evangélicos em Crise. Né? Tem um capítulo neste livro, Evangélicos em Crise, o capítulo sobre batalha espiritual. Se não me engano, o capítulo 6 do livro. É o maior capítulo do livro. Geralmente os capítulos do livro Evangélicos em Crise, eles têm assim em torno de 15 páginas. Mas quando chegou na batalha espiritual, são mais de 60 páginas. Só esse capítulo. Trabalho, né? E eu ainda tive que deixar algumas coisas de fora, porque senão não tinha mais, não ia dar certo. Então tá ali. E lamentavelmente isso vem dos Estados Unidos, isso vem de um professor também de missões no Seminário Fuller, lá na Califórnia, em Pasadena, na área de Los Angeles, Peter Wagner, né? E ele encontrou eco aqui no Brasil também, de pessoas ensinando sobre isso, e virou uma paranoia. O negócio de batalha espiritual virou uma paranoia. Então você vai na igreja, só se fala em demônio, só se fala em amarrar. Né? Aí os pregadores começaram a ir no terreiro de macumba para saber nome de demônio. Né? E faziam lista com 300 nomes de demônio. Demônio, Nosferasteus, demônio com o nome de Vermont. Vermont é o nome de um estado nos Estados Unidos, lá no Nordeste americano. Demônio com o nome de Anorito. Anorito tem muito a ver com o japonês, né? Até demônio com o nome de Joaquim. Né? Então eles vão inventando nomes de demônios e tudo isso. E outra coisa, ainda fica perguntando para o demônio qual o seu nome, né? Tirando informações, né? Para o demônio, enfim, entrevistando. Eu falei, mas o demônio mente. Não, mas a gente coloca o demônio sob juramento e quando ele está sob juramento, ele não pode mentir. É muita balela, é muita conversa fiada, sabe? É muita conversa fiada. Então, eu tratei muito disso, eu dei muitas conferências no Brasil sobre isso, alertando a igreja que quando nós nos reunimos para um culto a Deus, o culto é a Ele, não é aos demônios. Né? Uma vez eu fui pregar numa igreja, e enquanto eu estava lá aguardando para pregar, eu vi nos 4 cantos da igreja, tinha uma pessoa em cada canto. E elas moviam os lábios o tempo todo, né, com muita intensidade. Né, parecia que estava orando. Né. Eu perguntei, pastor, o que está acontecendo? Elas estão pregando para os demônios. Porque os demônios precisam ouvir pregação também. Você já imaginou o pastor da sua igreja chegar para você durante a semana e pedir para você, irmão, prepara uma pregação para os demônios no próximo domingo? É muito triste uma coisa dessa. Pastor, eu acho que vale a pena até para piração. Acho que vale a pena até para a pergunta do irmão, fora essa bibliografia que o senhor indicou, alguma outra bibliografia para que o irmão possa
se atentar? Olha, tem um livro do Dr. Augusto Nicodemos sobre batalha espiritual, que é muito importante. Tem um livro também que é publicado, se não me engano, pela Cultura Cristã, de vários autores da cultura cristã. Eu creio que o Alderi Souza de Matos, que é um historiador da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem também a sua participação, e o Augusto Nicodemos de novo, e Fé e Misticismo. Então trata muito dessa questão. Agora, um dos melhores livros de batalha espiritual que eu poderia recomendar para vocês é do Ministério Chamada da Meia-Noite. Chama-se... eu me esqueci do nome, mas é da Chamada da Meia-Noite, sobre batalha espiritual. É um livro de capa meio esverdeada e eu usei este livro bastante. Tá? Agora tem muita coisa que é paranoia. Amém. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a vida espiritual não se consiste de uma preocupação doentia, obsessiva com o inimigo, mas de uma contemplação constante da face do Senhor. Aleluia. Isso está em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. É lamentável quando o povo se reúne para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, e tudo que eles vão ouvir é demônio, demônio, demônio. Vamos amarrar, irmãos. Tá. Antes de orar, amarra. Terminou a oração, vamos amarrar de novo. Agora alguém vai cantar, mas antes de cantar, vamos amarrar outra vez. Isso não é culto a Deus, isso é culto aos demônios. É um absurdo uma coisa dessa, que ainda existe em algumas igrejas, infelizmente, eu diria até em muitas igrejas. Colocam o demônio como fonte primária e Jesus como fonte secundária. Exatamente, é lamentável. Né? Então, prosseguindo, o WhatsApp aqui para você ligar. Vamos passar o WhatsApp, André, por favor? Vamos lá, 97402-1961. 011 97402-1961. Então, na questão... Pois não? Na questão que nós temos aqui do Deus na Mídia, eu quero lembrar vocês que o Irã, que está numa tensão muito grande aí com os Estados Unidos, embora, graças a Deus, as tensões estejam diminuindo, isso não quer dizer que as questões estão resolvidas, vai demorar muito para resolver. Existe também sempre um impasse entre o Irã e Israel, mas... o que eu queria comentar com vocês, eu acho de muita importância, é que o Irã reconheceu que foram os seus homens lá, foi a ação dos iranianos que derrubou o navio ucraniano logo depois de levantar voo em Teherã. É o avião. Eu falei navio? Não, desculpa o ato falho, é muita coisa para a gente tratar aqui no programa ao vivo. Obrigado. Mas depois que o avião levantou voo no aeroporto de Teherã, logo depois ele foi derrubado por um míssil. Tudo indica que foi um míssil e o Irã finalmente admitiu que eles foram os culpados, os iranianos, por algo que eles vinham negando desde o início, mas agora já é uma coisa... já estabelecida. Os iranianos derrubaram um avião e tinha muita gente também do Irã. Que coisa triste, né? No sepultamento do general lá que foi morto por uma retaliação dos Estados Unidos, 56 pessoas, em torno disso, morreram naquele funeral. Lamentável, né? Lamentável. E mesmo depois disso, ainda as pessoas estão morrendo porque o avião foi derrubado. Também uma coisa que eu quero comentar rapidamente, que nós não vamos ter mais tempo, é uma notícia que saiu hoje, tanto na Folha de São Paulo, como também no jornal Estado de São Paulo. Se você for no primeiro caderno do Estado de São Paulo, na página 18, você vai encontrar uma informação sobre três pastores brasileiros em Portugal. A reportagem não traz o nome dos pastores e nem as suas igrejas, mas eles estavam aliciando pessoas, explorando pessoas com promessa de uma vida boa em Portugal, e isso se transformou numa coisa também de
escravidão, de manipulação, de exploração dessas pessoas. Então eu quero comentar isso aqui com vocês a título de utilidade pública. Muito cuidado quando você recebe convites para ir para os Estados Unidos, para ir para o Canadá, para ir para a Europa. Geralmente é Itália, é Espanha, Portugal. Muito cuidado para você não cair numa rede dessa aí. Tem até rede de prostituições. Então é preciso ficar com os olhos abertos, tá bem? Deus abençoe então. Prossigamos. Pastor, deixa eu só fazer uma colocação. O senhor mencionou aí um livro da editora chamada Triunfando na Batalha. Triunfando na Batalha. Pastor Oliveira acabou de me mandar aqui. Triunfando na Batalha. Maravilha. Eu me lembrei. Louvado seja Deus.